A tecnóloga Patrícia acabou de colar grau em Gestão de Recursos Humanos. Logo, fez o seu registro no CRA. Assim, afirmou a importância da profissão juntamente com tantos outros profissionais de gestão e logística, finanças, saúde, hotelaria, dentre outros, que juntamente com as administradoras e administradores formam a nossa profissão. Assim, ela garante o seu ofício e reafirma a nossa profissão. Os profissionais de administração têm o conhecimento e a preparação para garantir o sucesso das empresas e da administração pública. Contrate uma campanha do Conselho Regional de Administração. Sejam bem-vindos a mais um evento de excelência do Conselho Regional de Administração de Goiás. E hoje propomos uma imersão extraordinária, uma análise da visão administrativa de Jesus sob a luz da parábola dos talentos. Vamos decifrar como conceitos contemporâneos de empreendedorismo, inovação e adaptação foram magistralmente delineados através de lições sobre a superação do medo e a lei natural de recompensa. Para guiar essa reflexão, recebemos hoje uma das mentes mais brilhantes da atualidade de Goiás, o professor Dr. Emílio Brasileiro. Ele é jurista com doutorado pela Universidade Autônoma de Lisboa e tem pós-doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Marquense. Ele também é educador e autor de 30 obras traduzidas internacionalmente. O Dr. Emílio também traz consigo a bagagem de milhares de conferências proferidas ao redor do mundo para nos ensinar que o segredo da gestão reside na união entre a competência técnica e o amor ao que se faz. E agora passo para você, Dr. Emílio, a palavra para nos abrilhantar com aquele conteúdo sensacional do tema da palestra de hoje. Meus amigos administradores, desejo a vocês tudo de bom. Eu quero dedicar essa fala, esse momento de reflexão ao nosso querido administrador, Dr. Samuel Bernas. Eu queria chamar uma reflexão a respeito dos talentos. O administrador, ele precisa ter talento, não é? E vamos pegar algumas parábolas de Jesus, principalmente a parábola dos talentos, que diz que o Senhor confiou seus bens a 3 servos. A um ele deu 2 talentos, a outro 5, a outro 1 talento. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. 2 deles fizeram dos talentos, multiplicaram. Quem recebeu 5, transformou em 10. Quem recebeu 2, transformou em 1. Mas teve aquele que recebeu 1 talento. Esse que enterrou o talento porque teve medo de perder, de não ter, né, qualquer tipo de sucesso. Olha, administrar, antes de tudo, é receber confiança. Nenhum de nós é dono absoluto do que gerencia. Recursos financeiros, equipes, tempo, conhecimento, poder de decisão, tudo isso nos é confiado. Assim como na parábola, somos chamados a prestar contas do que fizemos com aquilo que nos foi entregue. Jesus deixa claro que os talentos não são iguais, mas a expectativa é a mesma. Fidelidade, responsabilidade e ação. Não se cobra o mesmo resultado de todos, mas se espera empenho, coragem e compromisso. Senhoras e senhores, queridos administradores, Jesus, ao contar a parábola dos talentos, nos apresenta uma lição atemporal sobre a responsabilidade, liderança e compromisso. Um servo confia seus bens a 3 servos, ou melhor, um senhor, a cada um segundo a sua capacidade. 2 deles fazem os talentos crescer. O terceiro, por medo, enterrou aquilo que recebeu. Essa parábola fala diretamente a nós que somos administradores. Administramos o lar, administramos a vida, administramos as finanças. Administrar é, antes de tudo, receber confiança. Nenhum de nós é dono absoluto do que gerencia. Porque envolve recursos financeiros, equipes, tempo, conhecimento, poder de decisão, tudo isso nos é confiado. Assim como na parábola, somos chamados a prestar contas
do que fizemos com aquilo que nos foi entregue. Jesus deixa claro que os talentos não são iguais, mas a expectativa é a mesma. Fidelidade, responsabilidade e ação. Ação. Não se pode cobrar o mesmo resultado de todos. Cada um tem suas qualidades, tem suas habilidades, mas se espera empenho, coragem e compromisso. O servo que enterrou o talento, ele não foi condenado por perder, mas porque não tentou, porque deixou o medo paralisar a sua missão. Quantas vezes na administração pública ou privada, o medo de errar nos leva à omissão? Quantas oportunidades são enterradas por excesso de cautela, burocracia ou falta de visão? Administrar bem exige coragem para agir, sabedoria para decidir e humildade para reconhecer limites. Os servos fiéis não guardaram os talentos, eles os colocaram em movimento, arriscaram. Bons administradores também fazem isso, colocam pessoas para crescer, projetos para avançar e recursos a serviço do bem comum. A parábola nos ensina ainda que o verdadeiro sucesso não está apenas no lucro, mas na fidelidade à missão, em persistir. O elogio do Senhor é claro, muito bem, servo bom e fiel. Ele não diz servo perfeito, mas fiel. Fidelidade é fazer o melhor possível com aquilo que se tem, com ética, justiça e responsabilidade. Por fim, essa mensagem nos lembra que liderar é servir. Administrar talentos não é acumular poder, mas multiplicar oportunidades. Não é agir em benefício próprio, mas gerar frutos que alcancem muitos. Cada um de nós, ao exercer sua função administrativa, tenha a coragem de não enterrar talentos, a sabedoria de fazê-los frutificar e a consciência de que todo bom administrador trabalha não apenas para o presente, mas para deixar um legado. Um legado para essa geração, para as futuras gerações. Precisamos pensar como jogador de xadrez, em muitos lances na frente, muitos movimentos na frente. Aquilo que nós fazemos hoje vai repercutir lá na frente. Ou seja, vai deixar um legado, uma consequência benéfica. O mundo pertence ao administrador. O nosso Pai, Deus, é o grande administrador desse universo, criador e administrador. O esforço que nós usamos, o que nós empreendemos para criar, é o mesmo que nós vamos ter para manter. Não basta apenas fundar uma empresa. Precisamos saber manter essa empresa e essa empresa precisa se flexibilizar. Ou seja, uma vez o jornalista Joemir Betting disse o seguinte: não existem grandes empresas ou pequenas empresas. Existem empresas organizadas ou desorganizadas. Existem empresas que pensam no futuro e aquelas empresas que não pensam no futuro. Aquelas empresas que se adaptam e as empresas que ficam rígidas, não se adaptam. Nós precisamos entender que a capacidade de sermos flexíveis é fundamental para que nós tenhamos sucesso em qualquer área da vida. Porque o imprevisto acontece. A impermanência é a coisa mais permanente que existe. Todo o universo está em movimento. Nós estamos aqui no planeta Terra, que gira em torno de centenas de quilômetros por hora. A própria Via Láctea gira em torno dos quasares, dos quasares, das grandes estrelas, com velocidades que variam de 15 a 30 quilômetros por segundo. Todo o universo está em movimento. E o administrador precisa se atualizar. Se atualizar, participar de congressos, leituras, assinar, conviver, assinar revistas, ler livros, para que ele possa perceber as realidades que vão chegando. Por exemplo, vivemos hoje no mundo da inteligência artificial. E quantas vezes fica fundamental nós consultarmos a inteligência artificial a respeito de algum problema. Ela vai nos dar uma ideia. Buscarmos a flexibilidade da digitalização dos documentos, dos depósitos, armazéns, tudo hoje vive um mundo de interação. Interação das redes sociais, canais de comunicação, tudo isso faz com que o administrador ele encontre o seu conteúdo e, ao mesmo tempo, o seu grupo de forma bem mais interessante. Antigamente, nós precisávamos de percorrer distâncias. Hoje, as distâncias desapareceram. Nós temos hoje o quê? Uma tecnologia avançada. Podemos interagir, participar de congressos internacionais.
no Brasil, França, Europa, Ásia, Japão, China, Estados Unidos. Ou seja, podemos participar, interagir e trocar experiências. Temos aqui no Brasil grandes empreendedores, grandes administradores. E aqui em Goiás, especialmente. Nós temos aqui no CRA, sob a grande administração do Dr. Samuel Bernasso, um grande projeto de desenvolvimento para o administrador que começa. Ele se inscreve e vai receber aqui no CRA todas as informações necessárias para que ele possa ser um administrador de ponta, porque Goiás tem grandes empresas e grandes administradores de ponta. E o Dr. Samuel Bernasso, que é o grande idealizador, o CRA tem 2 momentos, antes dele e depois dele. Ou seja, ele se preocupa diuturnamente com essa necessidade de multiplicar os talentos. Só para que vocês possam ter ideia sobre a questão do talento. O talento naquele tempo era uma moeda. Um talento equivaleria hoje a 100 moedas de ouro. Um talento equivaleria a 100 moedas de ouro. Então vejamos, a um foram dados 5 talentos, 500 moedas de ouro. E ele devolveu 1000 moedas de ouro. O outro recebeu 200 moedas de ouro, devolveu 400 moedas. O outro recebeu 100 e enterrou, porque teve medo. Né? O psicólogo Emílio Miri Lopes, grande psicólogo, ele escreveu um livro chamado Os 4 Gigantes da Alma. Nos últimos momentos de sua vida, ele chamou seus discípulos e lhes disse: tire o sexo do centro psicológico do homem e coloque no centro psicológico do homem o medo. O ser humano faz ou deixa de fazer as coisas pelo medo. E o medo é o grande inimigo do administrador, daquele que tem medo de arriscar, tem medo de empreender. E aí enterra o talento, ou seja, enterra as boas ideias, enterra as oportunidades, não acompanha o fluxo natural do desenvolvimento e do progresso. Então, precisamos refletir. Não é? Na Bíblia também tem muitas passagens interessantes. No livro de Isaías, o rei Ezequias estava doente. E chegou o profeta Isaías e disse para o rei Ezequias: diz o Senhor, organiza a tua casa, porque tu vais morrer. Falando da necessidade da organização. Aí o rei orou e tudo, e depois o profeta voltou e disse: olha, Deus ouviu sua prece e vai te dar mais 15 anos. 15 anos para você organizar a vida. Então uma empresa precisa se organizar. E essa organização ela não acaba nunca. A organização é um processo. A organização é a alma de uma administração, de uma boa administração. É um processo que não acaba nunca. Todos os dias nós temos algo para fazermos algum tipo de ajuste, de adaptação, para que a administração seja corrente, como o rio. Ou seja, ela vai fluindo dentro das expectativas pessoais, grupais e sociais. Então, eu desejo a todos os queridos administradores a coragem, a ousadia e principalmente sabendo que a sociedade confia muito, não é? Confia muito naquele que tem a vontade, a boa vontade de administrar. A sociedade acredita no potencial de quem quer empreender, de quem quer desenvolver a liderança. O líder, como nós falamos, é aquele que serve, aquele que está disposto. Muitos grandes empresários orientam seus filhos, eles vão assumir no meu lugar. E os filhos começam sendo funcionários simples daquela empresa, até galgar o grau de presidente daquela empresa, para que ele entenda o que se passa no movimento do seu corpo gestor. Então, a arte de administrar talvez seja a mais difícil de todas. Administrar coisas, administrar pensamentos. Por exemplo, quantas coisas nós temos dentro de casa que não nos pertencem mais? Se nós temos roupas que não usamos mais, temos que passar para frente. Doa, vende, ou seja, nós precisamos administrar e valorizar o necessário, evitarmos o supérfluo. Aquilo que nós temos que não usamos não é mais nosso, vamos passar para frente. Então o administrador também ele precisa enxugar a sua empresa, evitar os excessos, nada em excesso. Essa capacidade de sempre se reavaliar, de reciclar, de se reinventar, é o princípio da inovação. O empreendedorismo sem inovação, ele vira água estagnada, vira um mar morto, fica parado, a água precisa correr. E o administrador é aquele que vai direcionar o fluxo desse movimento. Então, que esse fluxo, que esse movimento, cada vez mais nos inspire.
Vamos pensar como administradores em todas as áreas. Na vida afetiva, saber conquistar, mas também tem que saber manter os relacionamentos. Na família, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os vizinhos, com os funcionários, com todas as pessoas que nos cercam. Manter esses vínculos é tão saudável quanto conquistar. Nós somos treinados para conquistar, mas precisamos aprender a manter o que foi conquistado, ou seja, precisamos valorizar aquilo que nós conseguimos com tanto sacrifício. Então, o administrador que cria, que funda, que empreende, ele também precisa ser um administrador que vai manter, que vai cuidar, que vai fazer com que aquilo permaneça como seu grande legado. Então, desejo a todos essa reflexão, para que nós multipliquemos os nossos talentos. Jesus tem outra palavra que diz assim: dá conta de tua administração. Dá conta de tua administração. Estamos aqui para administrarmos nossas vidas. E muitas vezes administrarmos até e ajudarmos os outros a administrar suas próprias vidas. Não é se intrometer na vida do outro, mas servir como exemplo para que o outro possa também ter a motivação necessária para seguir o seu caminho do progresso. Um abraço a todos e até a próxima. Gostaríamos de agradecer aqui a presença de todos os que fizeram questão de estar presentes nesse evento, em especial ao nosso amigo, o professor Emílio Brasileiro. Graças a todos vocês, foi memorável que reforçou os laços de amizade que existem entre nós. Esperamos que tenham gostado e que continue confiando nos eventos realizados pelo Conselho Regional de Goiás. O nosso compromisso sempre será fazer mais e melhor para vocês. Sigam nossa página e as redes sociais e acompanhem as novidades da administração e do CRA de Goiás. Até o nosso próximo evento.